Oi, gente, tudo bem? Vou convidar a Ana, vou colocar ela aqui na conversa conosco. Tá entrando, tudo bem? Sejam bem-vindos, boa noite. Olá, pessoal. Oi, Tudo bom? Gente, tá todo mundo aqui. Acho que deu. que bom ver vocês chegando. O pessoal tá chegando ainda. Isso aí. Deixa eu botar aqui o outro. Bom, a ideia é que a gente comece uma conversa hoje, então, para a gente poder pensar nas questões de convívio e de conflitos, enfim, intrafamiliares nesse contexto, nesse momento, né? Que bom, estamos todos de alguma maneira isolados, alguns juntos, alguns separados, mas, enfim, se coloca e se evidencia uma série de questões nesse momento. E acho que a gente pode, enfim, pensar sobre algumas coisas juntos, assim, né? Isso. Quem sabe só a gente se apresenta, Claro, Camila, porque acho que nem claro. todo mundo talvez não nos conheça. Sim. Bom, eu sou a Camila, eu sou psicóloga, sou bolsista de apoio técnico do NAP, faço parte então da equipe que é coordenada pela Ana. Isso. Eu sou Ana Carolina, sou psicóloga do NAP também e hoje eu sou atual coordenadora do Núcleo de Apoio Psicopedagógico da UFIXPA, né? E a nossa ideia hoje é poder conversar com vocês sobre, então, esse convívio familiar nesse momento de isolamento, né? E a gente poder falar sobre... A gente pensou em conversar um pouquinho sobre essa questão do quanto família é tudo igual, acho que essa frase é bem conhecida, só muda o endereço, né? E acho que todo mundo em algum momento já falou ou já escutou essa frase, né? E essa frase, acho que ela vem carregada dos dois sentidos, assim, do que quando a gente fala dela, né? Tanto no sentido de que mostra, assim, de que conviver com a família tem o seu lado de algumas dificuldades, é, que ela vai ter esses momentos de algumas resistências, né? De algumas acho que cansaço às vezes até, né, é, de estar com a família, assim. Mas também ele vem carregado acho que de ternura, de carinho, né, e que às vezes, muitas vezes, quando ah, de alguma maneira, volta e meia, a gente quer voltar para esse lugar, né. Tanto é que eu sei de muitos alunos e muitas pessoas que nesse momento acabaram voltando para suas casas, né? Quem pôde, né, voltou para suas casas, porque também é um lugar que a gente acaba voltando, com quem a gente muitas vezes, quando as coisas estão difíceis, acaba querendo ficar, né? Mas ao mesmo tempo, conforme a gente vai entrando na vida adulta, né, e conforme a gente vai botando o pé na vida adulta, conforme a gente vai crescendo, é, e a gente vai também tendo a nossa casa. Muitos de vocês hoje acabam tendo as suas casas ou compartilhadas ou não, né? Quando voltam para casa, né, ou do pai ou da mãe das suas famílias, acabam se deparando muito com as diferenças e principalmente nesses momentos que todo mundo acaba ficando mais junto, acho que essas diferenças acabam ficando muito mais evidentes, né? E eu acho que é muito sobre isso que a gente quer falar hoje, assim, sobre como lidar com esse convívio das diferenças e como fazer com que dê certo esse convívio dessas diferenças, que eu acho que esse é o grande desafio de hoje, né? E a diferença ela vai estar nesses pequenos detalhes, né? Nos detalhes porque a diferença ela tá porque eu penso de um jeito diferente, a diferença tá porque
Eu arrumo a casa de um jeito diferente, a diferença tá porque eu gosto de azul e o outro gosta de amarelo, então são pequenos detalhes e que nesse convívio muito intenso acaba ficando muito maior muitas vezes, né? Não sei se tu quer comentar alguma coisa nesse momento, Camila. O que Eu que acho tu que é exatamente acha? isso que tu está dizendo, assim, a ideia de Uhum, que todos temos uma família de origem e, né, e bom, quando a gente pensa nessa frase que tu começa dizendo, né, toda família é igual, né? Não uhum, é igual, mas todas as uhum, famílias têm conflitos e aí nesse aham, sentido acaba se tornando igual, né? aham, E aí também a importância da gente poder pensar em estratégias de manejo dessas questões, de enfrentamento, enfim, dessas dificuldades, dessas diferenças que estão aí e de alguma maneira também vão permanecer, né? uhum. E a ideia é poder aprender a lidar com isso, a conviver com isso. E bom, nesse momento talvez receba mais evidência em função de todo o contexto, mas eu acho que por isso se faz também mais importante, assim, a ideia de que é a família e, bom, a gente não tem como fugir dela, né? Exatamente. Como aprender a lidar com isso, então, assim, Uhum, uhum, ferramentas. Acho que é nessa direção. uhum. É, e eu acho que isso que a gente fala, e as ferramentas, elas vão estar muito nesse sentido dessas diferenças, né? De eu aprender que o outro é diferente de mim e que eu não tenho como mudar o outro, e principalmente nesse momento. E isso é uma das coisas que até a Camila e eu, quando a gente conversava sobre como é que a gente ia conduzir hoje, enfim, como é que a gente estava se organizando, que muitas das coisas que hoje talvez estejam mais evidentes, né, do que dessas diferenças que hoje ficam mais evidentes por essa intensidade do convívio, já são muitas vezes conflitos que já vêm há muito mais tempo dentro das famílias, né? Mas e que não vão ser resolvidas nesse momento, né? Mas a ideia é como elas podem ser contornadas, né? Ou até muitas vezes como uma discussão pode ser evitada nesse momento, porque principalmente, até como a gente vem falando, né, em todos os ao vivos que a gente vem fazendo, né, como todas as emoções elas estão muito mais à flor da pele, né? Agora que a gente tá mais tempo juntos, tá convivendo muito mais juntos e tá tudo mais intenso, porque também se sai menos, né? Não tem se saído de casa, né? Então tá num ambiente mais fechado por mais tempo, mas como também conseguir manter o seu privado, né? Como manter o seu as suas coisas, né? Sem deixar o outro invadir aquilo que é seu próprio, né? Então, Sim, e nós, desculpa, mas nós falávamos sobre isso e aí, bom, a gente ficou pensando em várias questões, assim, né? E o quanto estar no mesmo ambiente físico, né, que outras pessoas o tempo todo, de alguma forma, em algum momento, pode realmente começar a causar um incômodo bastante importante. E o quanto isso também é possível, porque é possível que existam também sentimentos ambíguos, tá? Mas é minha família, mas eu amo tanto, por que daqui a pouco eu tô cansada de estar perto? Eu tava com tanta saudade, me esforçava tanto, esperando o momento de poder estar junto, e agora que eu tô junto, tô cansada de estar junto. Como é que é isso? Isso é possível, né? Para, enfim, para pessoas que já estão morando em outro lugar, já estão construindo a sua casa, e para estudantes, enfim, pessoas que tinham momentos externos na faculdade, com os amigos, com o namorado, podendo ocupar outros espaços que nesse momento a gente está restrito, né? E uhum, aí, ficar dentro desse ambiente pode ser cansativo, mas também é importante que a gente possa considerar esse elemento, assim, de que existe o coletivo, existe o público, mas também precisa coexistir o privado, né? Precisa uhum, coexistir o individual. Ah, mas a minha casa é pequena e somos muitos. E tá bem, a gente sabe também que existe uma questão física, mas estar no privado, estar no íntimo, muitas vezes até pode ser possível fisicamente com outras pessoas.
desde que isso Uhum. também possa ser combinado, assim, agora eu tô aqui, vou ler o meu livro, agora eu tô aqui, vou ficar no meu celular, né? Daqui a 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos eu volto, a gente vai ver um filme, então todo mundo junto, para que não haja também essa intensidade, né, de convivência e de coletivo, e isso possa, de alguma maneira, também diminuir ou enfim, dificultar o sujeito dos seus momentos, de ter os seus momentos, porque isso também é importante, isso também é saudável. Uhum. Não sei o que tu pensa, Ana. Eu acho que isso é uma das coisas bem importantes. A gente fala que eu acho que também é a oportunidade de ter os espaços, é o momento de poder almoçar junto, fazer as refeições juntos, né? De estar com as pessoas que também, eu acho que muita gente passa muito tempo do ano longe, né? Mas também ter o tempo de que, bom, agora eu vou tentar ler o meu livro, eu vou tentar ver a minha série, ter o seu espaço privado, porque também se esgota quando se passa muito tempo fazendo todas as mesmas coisas, todo o tempo, todo mundo junto, né? E acho que isso que tu trouxeste, Camila, é bem importante, que é, bom, e como é que a gente faz se o ambiente é pequeno, se a gente não tem tanto, né? Como é que eu vou... às vezes eu quero conversar uma conversa que eu não quero que todas as pessoas escutem, né? Como é que eu vou fazer isso? Né? Então, e aí eu acho que entra a questão de, bom, eu posso pedir para, né, que eu quero naquele momento conversar com a minha amiga em particular. Então eu vou pedir, né, para que se naquele momento eu posso ficar naquele quarto sozinha para conversar com aquela minha amiga em particular, né? E aí acho que contar com respeito, com a colaboração também né, de quem está convivendo, né, naquele ambiente comigo, para que as pessoas possam respeitar isso, respeitar esse ambiente, né, que eu acho que isso é bem, bem importante, assim. E é um exercício muito bacana. Às vezes a gente pensa assim, Uhum, não, mas não vai funcionar, né? Mas na uhum, prática a gente tem visto que tem funcionado, assim, pequenos uhum, momentos, períodos curtos. Claro, não é eu vou ficar num quarto sozinho das 2 até as 8 e não posso ser interrompido, porque, bom, uhum, existe uma dinâmica familiar, né? Mas vou atender uma ligação, vou ter um momento particular, 20 minutos, 30 minutos, já volto, poder conversar com a família também, poder dizer o quanto esse momento é importante para si e o quanto, bom, isso também é uma possibilidade para eles, né? Quando eu uhum. mostro que isso é importante para mim, eu também estou mostrando que isso pode sim ser importante para eles. E sim, as famílias temos tido um retorno bacana sobre, assim, pode ser uma experiência super interessante. Porque eu acho que começa a ficar nessa troca, né? Poder enxergar quais são as necessidades das pessoas que estão na minha volta, quais são as minhas necessidades, eu poder informar isso a partir do momento em que eu também observo quais são as minhas necessidades, né? Ser clara nessa informação, né? Também acho que poder ter clareza naquilo que eu posso perceber do outro e se eu não percebo, poder buscar isso, né? O que é que aquela pessoa que está convivendo, aquelas pessoas que estão convivendo comigo naquele momento estão precisando, né? Então, acho que isso são coisas bem importantes, assim, da gente poder... acho que fazer, às vezes, perguntas, assim, né? No que eu posso contribuir para o ambiente ficar melhor, né? Como é que as coisas podem ser facilitadas, né? Acho que são coisas que às vezes são conversas simples que se pode ter, que podem facilitar para todo mundo. Pois Acho... é, desculpa, mas Não, não pode falar. eu fiquei pensando exatamente assim, o quanto muitas vezes esse convívio, exatamente por ser familiar, já traz questões e conflitos que são da vida, né? Exatamente. Então o sujeito tem opiniões e tem questões que são divergentes e que sempre foram divergentes, mas que tá bem, porque no dia a dia a gente sai, a gente vai trabalhar, a gente vai estudar, a gente vai pra casa da amiga, a gente vai pra casa do namorado, isso se dissolve um pouco e quando volta já melhorou, já passou, se dissipou. Era essa palavra que eu queria. E aí, bom, a gente também não tem um aumento considerável da tensão, pelo menos Uhum. não de maneira
mais comum, né? Eventualmente, em algum momento acontece aquela discussão, aquela briga. Uhum. Nesse momento, tá todo mundo num contexto diferente. Né? Então tá todo mundo muito preocupado, tá todo mundo muito ansioso. A gente vê notícias difíceis na televisão, tem uma preocupação com a saúde, tem uma preocupação com a economia, tem uma preocupação com a incerteza, e tudo isso se soma a a esses incômodos e a esses estados também de humor que acabam ficando muito mais facilmente afetados e inflamáveis, vamos dizer assim. Então, algo que em outro momento era muito mais possível de ser contornado, ou muito mais facilmente de ser contornado, nesse momento incomoda mais, assim, parece que, nossa, que difícil, né? Isso não era assim, né? E que sim, era assim. É a gente que também tá diferente, né? E poder entender isso, né? Um pouco na direção de que não é nesse momento que grandes dificuldades familiares e diferenças de posições no mundo Sim. vão ser resolvidas. Uhum. Até porque, muito possivelmente, essas diferenças elas vão precisar ser manejadas, porque elas nunca vão conseguir ser transpostas no sentido de não existirem mais, né? Elas vão precisar ser, enfim, contornadas. Então, assim, nessa ideia, a gente pensou também na questão de manejo de conflito, assim, de poder pensar como lidar com esses momentos que eventualmente podem ficar mais agudos, né, de emoções mais intensas. E aí a gente pensou, enfim, em algumas coisas, mas dentre elas, na questão disso, assim, de que, bom, ter em mente que não é nesse momento que vai ser resolvido, né? E que o que poder fazer frente a isso também nesse momento. Resolvidos coisas que já vêm de mais tempo, certamente, né, nessas relações, né? Que normalmente, isso a gente fala até, uma das coisas que a gente levantou quando eu estava conversando, é isso, por exemplo, essa divergência e essa diferença nas opiniões, né? E principalmente até o que se vê, o que se escuta hoje em relação ao próprio Covid-19, por exemplo, né? Algumas opiniões diferentes ou alguns posicionamentos, ficar em casa, não ficar em casa, né? Então, o quanto algumas famílias sim vão dentro da mesma linha e outros dentro do mesmo grupo e familiar não vão. Então, é claro cada um poder ter os seus posicionamentos, mas muitas vezes essas diferenças elas poderem assim ser escutadas, mas não serem, não vai ser nesse momento que vão se resolver essas diferenças, né? Muitas vezes é poder saber, bom, tu tem a tua opinião, eu tenho a minha, e a gente vai precisar aprender a conviver com essas opiniões diferentes, né? E não precisar tentar convencer o outro de que um tá certo e o outro tá errado, porque talvez não exista um certo e errado, exista, tu tem a tua opinião e eu tenho a minha. E eu acredito que também essa é a grande riqueza da gente aprender a conviver com o diferente. E nesse sentido também há essa questão do manejo de conflitos, né? E eu poder aprender também a dizer que bom, agora talvez a gente não esteja podendo conversar porque talvez a gente não esteja conseguindo se escutar, principalmente quando tem um que está levantando mais a voz, né? Principalmente quando tem um que está começando a colocar o seu tom de voz mais alto. Eu sei que muitas vezes isso não é fácil e às vezes é uma das coisas que talvez tenha combinações que precisam ser feitas em momentos em que as pessoas estão mais tranquilas, em que as pessoas se sintam mais à vontade. É que, bom, quando a gente percebe que tem alguém que está mais, ou com um tom mais alto, ou que está mais irritado, ou que está mais bravo, a gente vai precisar combinar que nesse momento não dá para todo mundo começar a ficar com um tom mais alto, né? Porque aquilo de que, bom, quem é escutado quem grita mais alto, principalmente num ambiente que está todo mundo fechado, né? E que não tem para onde ir, não dá para todo mundo sair gritando. Então, a ideia é, bom, se tá precisando gritar, então é o momento que a gente vai precisar parar e se afastar. E vai precisar depois retomar esse diálogo, né?
Então, isso é uma das coisas que é tentar combinar no momento em que está todo mundo mais tranquilo, em que se não está dando para conversar naquele momento, o melhor é se afastar. E retomar aquela conversa num outro momento em que está dando para se escutar, né? Alguém colocou ali o diálogo que não seja no imperativo, não existe em algumas casas. Sim, exatamente. É exatamente isso, assim. Então, muitas vezes é quando, né, não tem como conversar, né? E eu acho que é isso que tu está falando. O diálogo, muitas vezes, o que parece ser um diálogo, que quando não é o imperativo, né? Se não existe, acaba sendo quase um monólogo também, né? E eu acho que é esse o exercício, assim, né? Da gente poder conversar, tentando escutar o outro. E quando ele não é possível, a gente vai ter que procurar outras alternativas, né? Como pessoas que estão convivendo naquela casa. Não. Eu fiquei pensando em algo que a gente falou ontem, né, Ana, nos preparando, enfim, para pensar sobre as questões que a gente ia trazer hoje. E tem um elemento que eu acho que é bem bacana da gente poder pensar junto, assim, que é a ideia surpreendente, assim, né? Eu gosto de brincar, mas que pai e mãe também erra, né? Pai e mãe também tem defeitos. Uhum. Né? E crescer, enfim, amadurecer, enfim, enquanto sujeito, também passa por poder entender que essas figuras de tanta admiração e de tanto amor também têm as suas questões e também têm as suas dificuldades. Né? Então, bom, talvez algumas pessoas tenham realmente um discurso mais nessa direção de imperativo e mais monólogo, porque também não, de alguma maneira, não foi oportunizado um outro tipo de conversa. E quando a gente apresenta outras possibilidades, isso enriquece a relação, né? E não só a minha relação com o pai ou com a mãe, mas a relação da família toda. Porque se algum outro sujeito da família puder fazer uso, tá bem, a família, não foi a família toda que aderiu, mas eu e a Mana, eu e o Mano, né, ou o Mano e a mãe estão conseguindo fazer uso, isso já é enriquecedor. Né? Essas combinações que a Ana está falando são combinações prévias, do tipo, no momento em que tá todo mundo bem, tomando um chimarrão, né, vendo uma televisão, olha, vamos combinar assim, ó. Naqueles momentos em que a gente fica mais difícil, em que a gente não se escuta, em que a gente começa a gritar, vamos fazer um sinal um pro outro, vamos usar uma palavra um pro outro. E aí, bom, a gente volta depois de uma hora e tentamos conversar. Porque isso também precisa ser combinado antes, porque senão no meio de uma discussão uma pessoa vira as costas e sai, e isso também pode ser entendido ou sentido pelo outro como um ato de agressão. Né? E tem ainda uma outra possibilidade, que é um terceiro intervir. Né? Então, enfim, eu e a Mana, eu e a mãe, a gente começa e aí fica difícil, porque a gente sabe que às vezes fica realmente difícil. Bom, aí vem um terceiro para poder dizer, agora não vai dar para continuar. Até porque se perde o conteúdo do que está tentando ser comunicado quando a gente se equivoca na forma. Né? Então, assim, é possível dizer a mesma coisa de diversas formas diferentes, né? Quantas dessas formas possibilitam que o outro escute o que eu tô querendo dizer e entenda? Né? Exatamente. E aí, bom, a gente entra na questão da comunicação não violenta, né? Que enfim, é um conceito, enfim, uma teoria que traz uma diferença muito tênue, mas também muito importante entre a forma da gente poder dizer algumas coisas, se tornando também protagonista daquela fala. Né? Então, não é, poxa, olha o que tu fez comigo. Né? Mas, poxa, eu fiquei muito triste com o que aconteceu. Existe uma mudança que, num primeiro momento, parece até, às vezes, muito difícil de ser percebida, mas que, na prática, faz toda a diferença. Né? Eu não sei se o pessoal está entendendo. É que eu acredito, assim, tem 4 componentes que são básicos, né? Só para a gente situar vocês. Tem 4 componentes básicos dentro da comunicação não violenta. É super complexo isso, mas é só para vocês entenderem,
né, que tem 4 componentes básicos dentro da comunicação não violenta, que é a observação, os sentimentos, as necessidades e o pedido, né? Então, a observação é a gente poder entender o contexto, né, sem fazer nenhum tipo de julgamento se aquilo lá é bom ou ruim, né? O que está acontecendo, se é bom ou se é ruim, né? O sentimento, então, o que é que eu estou sentindo naquele momento e poder entender também o que é que aquela minha ação também pode estar gerando no outro, né? Em termos de sentimento. E aí as necessidades, o que é que eu preciso e o que o outro também precisa baseado, né, naquela situação que está se criando. E aí o pedido vem, bom, baseado nessa necessidade que eu tenho, o que eu preciso expressar para que a relação se torne mais agradável para mim e para o outro. Né? Então, por um exemplo, e acho que o exemplo que a Camila está trazendo e que eu acho que é bem interessante, eu acho que dentro dessas relações familiares que a gente está falando, e a comunicação violenta, ela é muito, não é só pela agressividade, são palavras que a gente usa que é sutil, né? Por exemplo, eu fico muito irritada porque tu deixa a roupa suja no chão, né? Isso já seria uma comunicação não violenta, né? E exatamente porque tem a questão de que fica a questão de que tem a palavra irritada, eu não estou expressando exatamente o que eu quero para aquela pessoa, né? Então, como é que seria a comunicação não violenta disso? Assim? Seria, eu gostaria que tu colocasse as tuas roupas, seria importante que tu colocasse as tuas roupas dentro eu ia falar na lata do lixo, não, mas dentro da cesta de roupa suja, né? Então, isso seria importante que tu colocasse as tuas roupas na cesta de roupa suja. Né? Muda o tom, muda a forma, mas a expressão do desejo é o mesmo. Né? Então, isso é bem diferente. Então, se abre um espaço nessa comunicação, que eu acho que é para o outro escutar também aquilo que eu estou pedindo. Então, e que já se torna algo, acho que mais escutável para o outro também, quando eu passo a dizer para ele que aquele funcionamento da casa também fica facilitado para os dois. Né? Eu não sei se faz sentido para vocês, e isso, gente, que a gente está falando, não faz. Esse tema da comunicação não violenta é um tema super complexo, mas dentro dessa relação da convivência familiar, ele é super importante também. Não. A gente pensou nele, na verdade, para trazer de uma maneira não tão aprofundada, mas como uma ideia de possibilidades de resolução desses conflitos. Isso. Manejo desses conflitos, principalmente nesse momento em que outras alternativas não estão sendo possíveis. Né? Isso, exatamente. Né? A gente também acho que quando a gente os alicerces da comunicação não violenta são a empatia e a autenticidade, né? Que empatia no sentido assim de eu conseguir me colocar também no lugar do outro para poder entender e aí me expressar dentro daquilo que eu acredito que também faz sentido para ele escutar, né? E eu ser autêntico na expressão das minhas necessidades, né? Então, depois no finalzinho a gente vai deixar um TED Talks que fala e explica em 18 minutos, né? Acho que essa é a essência dos TED Talks, explica em 18 minutos como é que funciona a comunicação não violenta e acho que a pessoa que falou nesse TED Talks, ela foi muito feliz, assim, como ela explicou a comunicação não violenta, né? Mas,
a Aline Vanin comentou ali, a comunicação não violenta ajuda muito a melhorar as relações familiares. E sim, foi por isso que a gente pensou e tá trazendo isso para vocês, porque realmente é verdade. Né? Facilita muito as relações familiares e principalmente nesse momento em que tá tudo muito intenso, a gente está vivendo muito junto. Né? Quem está, às vezes, no ambiente, né, em casas que são muito pequenas, né? No primeiro ao vivo que nós fizemos, quem teve a oportunidade de ver, esse, infelizmente, a gente não conseguiu deixar gravado, né? Que a gente falou sobre como acabar dando conta da solidão nesse momento. Eu trouxe a questão de que a gente está todo mundo no mesmo mar, mas não está todo mundo no mesmo barco, exatamente porque tem gente que está num iate nesse momento, e tem gente que está agarrado num tronco de árvore, e tem gente que está num bote de plástico, né? No sentido de que cada um está numa estrutura de casa diferente, e estrutura de casa, concretamente nas nossas casas, né? Mas também estrutura de casa interna, assim. Né? E isso vale muito para isso que a gente está falando das relações familiares, né? Porque cada um está numa casa diferente, e isso implica muito nessas relações familiares, e dentro dessas casas, cada um vai ter uma casa interna diferente para lidar com essas relações familiares também, né? Então, dentro disso, essa questão de como eu enxergo o que o outro está precisando, como eu consigo enxergar o que eu estou precisando, vai fazer muita diferença. E às vezes também a gente vai precisar dizer, agora não está dando para a gente conversar, porque está todo mundo estressado, está todo mundo bravo, e cada um vai precisar ir para um canto diferente. Né? E depois a gente vai precisar retomar esse assunto, ou talvez esse assunto, nesse momento em que a gente está muito junto, não vai dar para a gente retomar. A gente vai ter que retomar depois, quando a gente vai estar conseguindo conversar. E que a gente vai ter dado um tempo. Né? Desculpa, Camila. Não, e que isso também pode ser uma estratégia nesse momento, né? Eu acho super importante isso que tu tá dizendo, porque às vezes fica a sensação de que tá bem, mas eu não estou fazendo nada com isto, né? Bom escolher e entender que esse não é o momento adequado para se fazer algo com essa demanda, ou com esse conflito, ou com essa situação, também é uma estratégia. Né? Vamos tentar resolver quando for possível, de uma maneira em que se fizer, enfim, mais adequada, mas talvez realmente não seja agora. E isso é diferente de negar o conflito, ou de fingir que não tem nada acontecendo, numa postura mais até resignada, assim, né? De, bom, é isso, não tenho o que fazer, minha família é assim, sempre foi assim, toda a família é igual, né? Mas de que, bom, nesse momento, poder fazer uma escolha, poder entender que é mais fácil ou é mais adequado não seguir falando ou pensando sobre isso agora. E que no momento posterior isso vai poder ser revisitado e refalado, enfim. Exatamente. E eu acho que essa questão das escolhas é muito importante. Né? E escolher quais são as conversas que a gente vai ter e quais são as conversas que a gente não vai ter. Né? Porque nem todas as conversas vão ser possíveis da gente ter nesse momento em que as nossas emoções elas estão muito mais sensíveis. Né? E que tem dias que a gente vai acordar mais irritado e a gente nem sabe por quê. Ou tem dias que a gente vai acordar mais triste, a gente não sabe direito por quê. Porque quando a gente está mais isolado dos nossos amigos, né? Mesmo que a gente esteja conversando com eles, né, por vídeo, é diferente de estar junto, de olhar no olho ao vivo e a cores. Né? Então, tem dias que eu quero dar um abraço em alguém e eu não estou podendo dar um abraço nas pessoas que eu gosto. E isso me deixa mais triste. Né? Ou eu tô longe do meu namorado e eu queria estar podendo abraçar ele agora. Né? Isso faz diferença nas nossas emoções. Então, isso vai interferir também na forma como eu vou lidar com as pessoas que eu estou convivendo no meu dia a dia. Né? Que estão ali, né, fazendo comida comigo, que estão me ajudando a lavar louça. Né? Ou aquele dia eu vou ter que lavar louça e eu estou na minha tarefa do dia de lavar louça, eu não estou afim de lavar louça,
e talvez eu vou ter que lavar a louça porque é a minha tarefa do dia, né? Sim. Então, são coisas que, ou até talvez essas negociações tem que fazer, né? Hoje é meu dia de ter que tirar o lixo, mas eu quero trocar, né? Posso trocar, né? Por... Questão da negociação, né? Exatamente. Jogo também como estratégia, enfim. Nem talvez de resolução de conflito, mas até mesmo preventiva, né? Exatamente. E eu fiquei ouvindo a Anne e fiquei pensando assim, é comum a gente escutar pessoas comentarem sobre eu nem entro em discussão, porque meu pai e minha mãe não vão concordar comigo mesmo, a gente tem um ponto muito diferente, já tentei conversar e a gente nunca concorda. E aí, bom, o objetivo de uma discussão, ou de uma conversa no sentido de troca, tem muitos objetivos, né? E talvez a concordância não seja um deles, né? Então, se as pessoas conversam e discutem para se comunicar, para comunicar como estão se sentindo, para poder ouvir o outro, ouvir o que o outro está pensando, para poder até mesmo fazer um contraponto à sua posição, à sua opinião. Bom, essa é uma outra forma de ver, bom, isso também existe. E uma discussão pode ser extremamente rica, mesmo que ao final as pessoas não concordem. Então, tudo bem, né? A discussão está chegando ao final, eu sigo com a opinião que eu tinha e tu segue com a opinião que tu tinha. Mas eu pude ouvir o outro lado pôde me ouvir. E isso já faz a discussão, a conversa, esse momento ter importância, né? Ter relevância. Então, não deixem de investir na comunicação, não deixem de investir nessa troca, na ideia de que não vai haver uma concordância, de que não vão ter um ponto convergente, né? Porque, tá bem, não precisa se concordar, precisa se ouvir o outro, precisa se respeitar a posição do outro, né? E isso sim, o diálogo e a conversa dão espaço. É a única forma, na verdade. Sabe que eu estava te escutando, Camila, e me lembrei de uma frase que eu acho que também é um baita desafio, e principalmente nesse momento que a gente está né, mais trancado, e acho que até mais difícil às vezes, porque a gente não está nem conseguindo às vezes se escutar direito, né? E que é uma frase do Fernando Pessoa, e que ele fala que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Mas porque talvez a gente precisa mais escutar. Eu não sei exatamente reproduzir a frase como ele fala, como ele escreve, mas ele diz, a frase diz também que é preciso a gente escutar. Para a gente escutar, é preciso que haja silêncio dentro da alma, assim, né? Então, que às vezes a gente também não vai conseguir escutar o outro, né? Isso é uma frase do Fernando Pessoa, porque a gente às vezes não vai conseguir escutar o outro, porque dentro da gente também a gente está com as coisas meio bagunçadas dentro, né? Então, isso que tu tá falando de que às vezes a gente precisa que o outro concorde com a gente, porque a gente também não tá conseguindo, acho que se escutar e se entender, e aí parece que quando o outro concorda com a gente, é quase como se a gente se sentisse abraçado, assim, pelo outro, né? E então, às vezes, eu acho que tem um pouco... Eu não sei se parece meio confuso isso que eu tô falando, gente, mas às vezes o outro concordar com a gente não é nem pelo concordar com aquele conteúdo que a gente tá falando, mas é quase como se ele dissesse, tá bem, eu gosto de ti, né? Acolher o conteúdo. Exatamente, né? Sim. E então, às vezes, esse processo, assim, da gente poder escutar o que tá dentro da gente, né? E acolher o que tá dentro da gente, e às vezes esperar que o outro faça isso, né? É um baita desafio também. E às vezes a gente espera isso das pessoas, né? Sem dúvida. E nem sempre isso vai vir, né, gente? Isso e às vezes, e ainda mais às vezes de pessoas que pensam super diferente da gente, né? Então, isso que eu acho que é uma das coisas bem importantes, assim, né? E todas essas coisas que a gente está trazendo também, né, Ana, como possibilidades, né, como ferramentas, nada disso também, eu fico, às vezes a gente fala, assim, e eu fico imaginando as pessoas escutando, assim, pensando, nossa, não é assim.
Quanta viagem, como Isso elas são nunca vai legais. acontecer. Isso é impossível, né? E Uhum, bom, uhum, a gente não tá aqui dizendo que é fácil. A gente uhum. não tá aqui apontando uma receita. Ah, É, faça A mais B mais C vai dar D com certeza. não, Não. não. Porque as relações, as pessoas, os sentimentos, as emoções, nada é linear, né? E poder se entender nesse processo como um processo não linear e bastante cheio de atravessamentos, né? É importante também. Então, quando a gente traz essas ideias, enfim, essas alternativas, essas possibilidades, é para, de alguma maneira, tentar enriquecer a caixinha de ferramentas, assim, né, de cada um, para que no momento várias coisas possam ser tentadas, até que esperamos que alguma delas possa fazer sentido e possa surtir efeito, né? É, Mas é entendendo que é um exercício, né? é, É fazer, não dá certo, tentar outra coisa. Bom, eu já vi que com a minha família tal alternativa não adianta, não dá. O povo é. não, né? Depois que, sei lá, depois que começa a discussão, não param mais. Então, bom, talvez tentar pensar em alternativas que possam ser prévias a isso. Uhum, É uhum, também entender que essas ferramentas vão poder se personalizar quando é a pessoa pensando, é a sua família em questão, uhum, né? uhum. Para não parecer assim que a gente está falando de algo que é super fácil, a gente sabe que não é, É, né? Mas é é, possível. isso. É, não, e que também sim tem famílias, acho que né, quem comentou ali que tem famílias que têm uma forma de comunicação e que há muitos anos é aquela mesma forma de comunicação e vai se manter aquela forma de comunicação, mas como a pessoa se proteger daquilo, Uhum, né? Também. Como nesse momento em que está todo mundo junto, né? A pessoa se proteger e manter a sua saúde mental dentro daquela família, que é a família que ela tem, né? uhum, Porque a gente não vai mudar as pessoas na nossa volta, mas a gente pode aprender a lidar com as pessoas na nossa volta, né? uhum, E é isso que a Camila está trazendo. Como que a gente vai se instrumentalizar? Que ferramentas que a gente vai usar para lidar com as pessoas que estão na nossa volta? Porque mudar as pessoas na nossa volta não é possível. A gente pode é, mudar o que a gente tem na nossa mão, né? E acho que isso que a Camila trouxe lá quando ela começou a falar sobre comunicação não violenta, como é que a gente pode se responsabilizar por aquilo que a gente está emitindo, né? uhum. Sobre aquilo que a gente está falando, né? E o que a gente está fazendo com aquilo que o outro também está nos dizendo, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas que nos ensina também, essa questão da comunicação não violenta. Né? Uhum. Então, eu acho que isso que é importante, gente. E essa questão não tem receita mesmo de bolo, não existe. E a gente jamais, como psicólogas, iria tá falando isso para vocês, né? Uhum. Porque não é a nossa tarefa aqui, jamais vai ser isso, Uhum. né? Mas é realmente a cada um colocando o seu jeito e trazendo para si aquilo que vai fazer sentido para cada um de vocês, né? E também nos procurando se achar que precisa, né? Fazendo contato, se achar que, olha, eu fiz tudo o que eu podia, mas as minhas ferramentas elas não estão dando certo. Eu preciso de ajuda, poder contar com a gente nesse sentido. Né? Uhum. Exatamente para isso que o núcleo de apoio existe, né? Exatamente para isso que a gente está aqui. Né? E por isso que a gente também faz esses ao vivos para se comunicar com vocês, para poder, acho que fazer sentido assim as coisas que a gente acho que tenta conversar com vocês, né? Uhum. Fiquei pensando que uma das ferramentas talvez mais importantes que uma pessoa possa ter bem dentro, assim, bem presente, é a ideia de pedir ajuda, né? É. É a compreensão de que existem limites, que esses limites são diferentes dependendo do contexto. Então, Uhum. talvez em momentos em que as coisas estejam um pouco mais organizadas externamente, eu possa também estar com uma capacidade de dar conta de mais coisas ao mesmo tempo, e ok, Uhum. mas que a qualquer momento isso pode mudar. E, bom, Uhum. pedir ajuda é super importante. Existe Uhum. uma rede de suporte, né? Bom, enfim, a gente está aqui falando do ENAP, mas existe uma rede de suporte também daqui a pouco dentro da família, daqui a pouco com os amigos, daqui a pouco
enfim, poder fazer uso disso, né? É super Exatamente. importante. Exatamente. Uhum. Pessoal, a gente tá chegando no nosso tempo. Passa muito Então, rápido, assim, passa super rápido, né? né? A gente queria deixar para vocês depois, a gente vai colocar também acho que na timeline do próprio, no Instagram do NAP ali. Então, para quem se interessar por esse tema da comunicação não violenta, tem o TED Talks da Carolina Nolan, o nome dela, e ele se chama Para Início de Conversa. Ela faz um resumo do que não é a comunicação não violenta. Acho que vale a pena dar uma olhada, ver, né? Porque ela fala super, super bem sobre isso. Só para vocês terem ideia, ela começa falando que ela resolve visitar a mãe dela, que ela não vê há muito tempo, e que ela tá louca de saudade. Eu só vou dar um spoilerzinho Mini rápido spoiler. aqui. E aí a mãe dela chega e diz pra ela assim: Ai, Carolina, como é que tu chega e deixa a mala aí na frente atrapalhando tudo, né? Então, só para vocês terem ideia de como é que começa, assim. E eu acho que é por aí, assim, depois ela vai falar sobre comunicação não violenta dentro da família, então fica a nossa sugestão de uma TED Talks aí para vocês. Tá? A gente agradece. Semana que vem, agora segunda-feira, nossa próxima live vai ser sobre pensamentos negativos, né? Como que dá para tentar organizar esses pensamentos, como lidar com eles. E a gente vai ter um convidado super especial que vai ser o Henrique Winter, que também é aluno lá da UFSC, então vai estar conversando com a gente sobre isso. Tá, gente? Espero que vocês assistam, curtam. Acho que né, contribui também para pensar. Acho que é um aluno que vai estar conversando com vocês, faz bastante diferença. Ele é um aluno da psicologia, ele está se formando esse ano, então é alguém como vocês, assim. Então, espero que vocês assistam, espero que vocês tenham gostado hoje. Qualquer coisa que vocês precisarem, estamos à disposição, tá? Então, bom final de semana, qualquer coisa nos procurem, tá bem? Até mais. E bom final de semana, espero que vocês tenham gostado. A ideia é essa, assim, uma conversa para que a gente vá, enfim, trocando, escutando também vocês. Tá bom? Espero que vocês gostem do material. Beijo, Tá bem. tchau, Até tchau. mais, gente. Tchau, até.